Oi, minha gente, a paz seja com todos, graça e misericórdia da parte do nosso Deus para a sua vida. Nesse vídeo, nós queremos conversar um pouquinho sobre o poder da humilhação. Em primeiro lugar, não é a humilhação provocada por outras pessoas, alguém que te humilha, então você pensa assim: os humilhados serão exaltados, e aí você leva sempre para o ponto de coitadismo, que você é humilhado, as pessoas que te humilham e que tem nada não, você vai mostrar para elas que não sei o que, não é esse ponto, tá bom? A outra coisa, qualquer problema, qualquer barulho extra, porque aqui é próximo da rua e há barulhos externos, tá bem? Como sempre, quem me acompanha aqui no canal já sabe que é desse jeito. A gente não enfeita porque não adianta, né? Não adianta ficar... Essa é a minha realidade, não adianta fugir dela. O que a missionária vem trazer para nós hoje? É aquele tipo de humilhação que nós mesmos nos humilhamos na presença do Senhor. Esse tipo de humilhação é agradável. Vamos pensar nisso? Bora conversar sobre isso? Pegue sua Bíblia, porque eu não sou obrigada a ler a Bíblia para você. Você leia a sua Bíblia, mas eu estou aqui para lhe dar um suporte, para ajudar você, para indicar você, direcionar. Preste atenção, gosto muito do livro de Mateus, lá no capítulo 5, quando vem falar das bem-aventuranças. Mais adiante, fala sobre, no capítulo 6, sobre humilhação e sobre oração. Para nós aprendermos sobre essa humilhação da qual eu quero falar, nós vamos focar na segunda parte da oração, que está lá no capítulo 6, os versículos 16 e 17 do livro de Mateus, tá bem? No livro de Mateus, o capítulo 6, ele diz o seguinte, mas lá por alguns versículos mais adiante ele diz: quando orarem, orareis assim. Quando jejuarem, jejuareis assim. Quando o Senhor diz quando, ele está contando que você vai orar. Ele está contando que você vai buscar a face dele. Ele não está dizendo se você orar, se você buscar. Não, ele diz quando. Então ele está contando que você vai. Ele acredita e afirma que você vai. E aí ele ensina como não fazer. Leia lá o capítulo 6 de Mateus. Ele diz: não ore em pé nas sinagogas e nas praças como os hipócritas, para serem vistos. Você pode orar de joelho, em pé, deitado, sentado, do jeito que você quiser. Mas a sua oração deve ser vista por Deus. E não focar em fazer oração para ser visto por outras pessoas, pelo mundo. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, que já recebeu a sua recompensa, já foi visto, né? Então, a parte principal da oração que Deus conta com você, nós temos duas partes. Aliás, não é uma principal, são duas partes. A primeira parte é orar, é a oratória, é o falar, é o se comunicar. A segunda parte é o jejuar. O jejum, ele é tão importante quanto a oração. Para que serve o jejum? O jejum serve para afligir a nossa alma, porque nós estamos tirando do nosso corpo algo muito prazeroso, que é a comida. Tirando do nosso corpo esse prazer, nós submetemos o nosso corpo, né, e permitimos assim que a presença de Deus venha com mais força a estar conosco. Então essa é uma parte muitíssimo importante, se é que nós queremos a presença de Deus, né? Então, se queremos a presença de Deus, é indispensável que você ore e jejue, para que você possa ter a presença do Senhor em você. Para que o jejum, missionária? Para tirar a arrogância, para tirar o orgulho. O jejum, ele ajuda a gente a tirar a arrogância. A arrogância e o orgulho foi o que derrubou Satanás. E Satanás estava no céu. Ele estava no céu. Agora imagine tu que não está no céu, tu que está aqui na terra sujeito a um monte de coisas, à nossa própria carne, aos problemas externos. Imagine. Então nós precisamos submeter a nossa alma a uma submissão. Então, quando o Senhor fala conosco, lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 11, ele começa falando acerca de Jesus contando uma parábola, dando um conselho, falando acerca de alguém que chega numa festa
e é aquele tipo de adiantado, é aquele tipo que senta logo na frente. Ele começa ensinando a gente que o crente verdadeiro, o crente humilhado, o crente que sabe o lugar dele, quando ele chega numa festa, ele já fica um passo atrás, ele fica mais atrás. Por quê? Porque ele é chamado para frente. Veja que não é ninguém que está humilhando você, é você mesmo que está se colocando no seu lugar de humildade, de humilhação. Quando você está no seu próprio lugar de humilhação, a tendência é ir para cima. Tem uma frase de John Bunyan que diz assim: quem está no chão não tem medo da queda. Quando nós nos humilhamos a nós mesmos, então nós seremos exaltados. As coisas acontecem de uma forma melhor. Leia lá Lucas, capítulo 14. O versículo 11 ele vai falar sobre isso daí. Se você não se... Aqui na nossa região ele se amostra. Se você não se amostra, se você é uma pessoa humilde, uma pessoa pacata, quieta, você vai ser exaltado, você vai ser engrandecido. Mas se você se engrandece, você vai ser abatido, porque é assim que a Bíblia fala, né? Então vamos lá. Se você está no fundo do poço, se você fica ali, a tendência é somente para cima. Se você está no chão, a tendência é somente se levantar, não dá para descer mais. Então, humilhai-vos perante a presença do Senhor. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados. Preste atenção que não é humilhado pelos outros, é você mesmo. Lá no livro de Crônicas, ele diz assim, a Bíblia diz, acho que é 1 Crônicas 7, 2 Crônicas 7, não me lembro direitinho, 14. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, então sou eu quem tenho que buscar esse poder da humilhação. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz: humilhem-se perante o Deus de Israel, o Senhor teu Deus. Humilhem-se. Não é Deus humilhar, não é outra pessoa humilhar. A humilhação de que a Bíblia fala é você mesmo. Humilhar-se. E deixa eu dizer, a receita é o jejum. Se você não sabe jejuar, conversa comigo nos comentários que eu vou te ensinar o jejum, como é que se faz, né? Então, se eu me torno arrogante, a bênção de Deus se afasta de mim. Então, para eu não me tornar arrogante, não me tornar santarrona, não me tornar querendo ser melhor do que os outros, como foi o erro de Satanás, as bênçãos do Senhor vêm atrás de mim. Mas se eu der lugar, der vazão a isso, as bênçãos vão se afastar. Então pode até chegar a bênção na tua casa, na tua vida, mas não é de Deus não. Não é não. Então preste atenção. Lá no livro de Levítico é um outro exemplo. No livro de Levítico, capítulo 16, versículo 29 ao 31, leia, por favor, lá na sua Bíblia. Deus, ele pede ao povo que aflija as almas deles, porque Deus quer falar com ele, Deus quer se apresentar, Deus quer estar entre eles, quer estar no meio dele. Então, que tipo de afligir a alma é que a Bíblia está falando? O povo de Israel tinha consciência disso e ainda tem, porque como estatuto perpétuo foi traçado, foi estabelecido, Yom Kippur, ou seja, o dia do jejum. Lá no livro de Atos, no capítulo 27, vai falar desse dia, no versículo 9, o dia do jejum. E até nos dias de hoje também, o jejum pelo povo de Deus, o povo judeu, é estabelecido uma vez no ano, jejum, o dia todo é um jejum. Isso não quer dizer que ele não jejue em outros momentos, em outras causas, sim, mas esse jejum é o jejum da humilhação. Então nós temos que nos humilharmos, afligir a nossa alma, porque Deus requer que o seu povo se humilhe perante a sua face. Deus quer que a nossa alma esteja limpa, esteja pura, nosso coração esteja focado no Senhor. Humildade, humilhação diante do Senhor. O povo judeu sempre soube disso, que afligir a sua alma significa jejuar. Então jejua. Se quiser que eu ensine como é que eu jejuo, como é que nós fazemos jejum, fala comigo nos comentários que a gente conversa sobre isso. O prazer de Deus é que apresentemos a Ele o nosso corpo como holocausto vivo. O que é isso, missionária? Não é você pegar e queimar seu corpo. Não é você pegar e sacrificar o seu corpo, não é nada disso. É você, em jejum,
em consagração a Deus, em uma vida de prática e regras da fé, viver com o seu corpo obedecendo a Deus em todos os preceitos, em todos os sentidos, especialmente o do jejum. Depois do cativeiro, é um outro exemplo citado, Esdras, você vai ler lá no capítulo 8, versículo 21 e 22, Esdras convoca o povo para um jejum coletivo. Então você pode jejuar só você, jejuar a sua família, jejuar você e o seu marido, combinar com 2 ou 3 pessoas e também podemos fazer jejum coletivo. Para quê? Para que todo o coletivo, toda a comunidade aflige a sua própria alma, tirando dela, tirando do corpo o prazer da refeição durante aquele dia, durante aquele período de tempo, e assim consiga se humilhar diante da face do Senhor. Uma coisa é você se humilhar, outra coisa é você se emocionar. Tem gente que pensa que porque está chorando e tá se humilhando diante do Senhor. Não, isso não é humilhação, isso é emoção. A humilhação real, quando você se humilha, é através do jejum. Quando você chega diante de Deus e reconhece a sua pequenez, quando você reconhece a sua insignificância, a sua dependência, a sua pobreza espiritual, você também está se humilhando. Mas sem palavras, com ações, a forma correta, o caminho para nos humilharmos perante a face do Senhor e receber dele a exaltação é através do jejum. Pense nisso. Que Deus te abençoe ricamente. Que a graça de Deus alcance você. Jejue, consagre sua vida. Seja um crente de verdade. Ande na presença do Senhor. Use a fé inteligente. Não seja tolo. Não seja como aqueles que precisam de freio nas suas narinas, na sua boca. Mas que você seja o instrumento de Deus, vaso de Deus. E por onde você passe, irradie luz vinda dos céus. Que Deus te abençoe ricamente. Missionária Helena por aqui, deixando um abraço. Que Deus te guie e te guarde.